Bom dia, galera, beleza? Boa sexta-feira para vocês, tá? Tem um dia muito bom, muito massa, muito produtivo. Vou esperar aí todo mundo entrar, que a gente. Todo mundo não, né? A maioria entrar, que a gente começa. Bom dia, Amanda, bom dia todo mundo. Desejo a vocês um dia maravilhoso, tá? Vou só esperar um pouquinho o pessoal entrar, que a gente já começa. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Certo. Bom dia, Karen. Bora, gente. Bora começar? Olha só, deixa eu conversar com vocês aqui rapidinho, só para vocês se localizarem. Se perguntarem para vocês o que é que vocês estão estudando agora, exatamente neste momento em gramática, análise sintática do período simples, e o que que você está estudando? Os termos da oração. Quais são os termos que formam uma oração? E aí, pessoal, dentro dos termos da oração, a gente analisa a seguinte subdivisão. Os termos da oração são classificados como termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, tá bom? Dentro dos essenciais, nós vimos lá o sujeito, vimos o predicado, né? Aí nós passamos a ver predicação verbal com objeto direto, objeto indireto, que são os complementos verbais, complemento nominal, e hoje a gente tem que estudar dentro dos termos integrantes o agente da passiva, ok? E ainda por cima, se a gente for analisar, nós temos também os termos acessórios, né? E aí tem o adjunta de nominal, você tem o complemento nominal, perdão, o adjunta de nominal, o adjunta adverbial, e hoje a gente vai ver aposto e vocativo, ok? Então hoje a gente vai praticamente encerrar os termos da oração. Acho que vai faltar talvez algumas observações para a semana que vem, mas a gente vai praticamente encerrar, tá bom? E aí, beleza, você encerrou isso aí, como é que a gente faz? Seguinte, você se lembra que uma parte de análise sintática do período simples é uma parte dos termos da oração, e depois eu tirei 2 aulas para resolver exercício? Que inclusive vocês fizeram prova e tal. Na semana que vem, eu vou resolver exercício novamente, tá? A gente encerra o conteúdo e aí eu resolvo exercício novamente com vocês. Fechou? Então, bora lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui se eu consigo abrir o chat. Não, então vou compartilhar de novo. Vamos lá. Agora sim. Então, bora começar, pessoas. Animação total de sexta-feira, né? Vou aproveitar, assistir essas aulas, aproveitar o máximo possível. Então, bora lá. Olha só. Gente, nós, na verdade, temos que ver qual o termo da oração. Nós temos que ver o agente da passiva. Só que é praticamente impossível ver o agente da passiva sem saber as vozes verbais. E aí eu vou perguntar para vocês, porque eu não tive contato ainda com a terceira série. A professora Juliana explicou as vozes verbais para vocês? Voz ativa, passiva e reflexiva? Vocês se lembram disso? Se ela explicou ou não? Ela explicou. Tá. É o seguinte, mesmo que ela tenha, eu tô perguntando porque é o seguinte, mesmo que ela tenha explicado, eu vou falar novamente sobre, tá? Então você vai pensar,
que é uma revisão. Por quê? Porque um dos termos da oração que nós temos que analisar é o agente da passiva, e você só entende a agente da passiva com as vozes verbais, tá bom? Então, mesmo que ela tenha explicado, eu tenho que fazer essa retomada com vocês agora neste momento, fechado? Então, vamos lá, olha só. Nós vamos começar, então, entendendo as vozes verbais para entender o papel de um agente da passiva de fato. Então, vamos lá. O que seria a voz verbal, professora? No que consiste, né, analisar uma voz verbal? Eu coloquei para vocês que as vozes verbais são identificadas através da análise do comportamento do sujeito na oração. Então, na língua portuguesa, vocês vão ver que nós temos 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Só que para analisar a voz verbal, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que analisar a relação entre o sujeito e o verbo e ver o comportamento desse sujeito. Lembro que no início, né, quando eu comecei a ver sujeito com vocês, eu perguntei o que era sujeito, né? E alguns alunos falaram que sujeito é aquele que pratica a ação. E esse conceito é um pouco falho, porque o sujeito ele pode praticar a ação, só que o sujeito também pode sofrer a ação, pessoal. Então, esse conceito ele é um pouco falho, tá? De falar assim, nossa, o sujeito é aquele que pratica a ação. Não. Às vezes você vai ter um sujeito que sofre a ação e às vezes você vai ter um sujeito que faz os dois, tá? Então, por isso que o sujeito é a pessoa da oração a quem o predicado se refere. E quando a gente fala na voz verbal, nós analisamos o comportamento do sujeito da oração em relação ao verbo. Se o sujeito pratica a ação, se ele sofre a ação ou se ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? E aí, o que a gente vai analisar? Por esse motivo, como eu disse, nós temos 3 vozes: ativa, passiva e reflexiva. Vamos começar pela ativa. Gente, a voz ativa apresenta um sujeito agente. O que seria um sujeito agente? É um sujeito que pratica a ação verbal, tá? Então, primeira coisa, para você saber a voz verbal, conseguir identificá-la, tem que ter um verbo que indica a ação, já começa por aí. E aí você vai identificar o sujeito e ver qual a relação do sujeito com esse verbo. Se o sujeito pratica ação, se ele sofre ou se ele faz as duas coisas. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. O policial encontrou o ladrão. Quem encontrou o ladrão, gente? O policial. O policial é nosso sujeito. O sujeito policial praticou a ação de encontrar algo. Se ele praticou a ação de encontrar algo, eu tenho voz ativa, sujeito agente, porque é um sujeito que pratica a ação verbal. E uma observação que é massa a gente pensar. Galera, a voz verbal, a voz ativa, vocês vão encontrá-la em algumas circunstâncias, né? Quando você tem um sujeito lá que pratica a ação, mas vocês vão encontrar em diversas circunstâncias com relação ao verbo. Você pode ter verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo. Você pode ter todos esses termos aqui que vão fazer parte da composição da voz ativa, tá? Então, você pode ter voz ativa em todos esses verbos. Aqui é um exemplo com o verbo transitivo direto, né? Estes alunos saíram agora. Para descobrir a voz verbal, identifica o sujeito. Quem saiu agora? Estes alunos, é o nosso sujeito. Os alunos praticaram a ação de sair ou sofreram a ação de ser saídos? Eles praticaram a ação de sair. Então, se eles praticaram a ação de sair, a gente tem a voz ativa, sujeito agente, é um sujeito que pratica a ação, tá bom? O sair é um verbo intransitivo, porque quem sai, sai. E o agora é uma adjunta adverbial de tempo. Eu quero só que vocês observem que não importa se o verbo é transitivo direto ou se ele é intransitivo. Nos dois casos, o que você está observando? Que o sujeito pratica ação. E para analisar o sujeito pratica ação, é bem simples. É só você analisar a relação entre o sujeito e o verbo, ok? Gente, aqui na voz ativa, alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida, observação? Tá tranquilo? Igual eu falei, na ativa, vocês não vão ter muito segredo. É só você analisar verbo, sujeito e ver se esse sujeito pratica a ação. Se ele praticar a ação, é voz ativa. E como eu disse, claro, para você conseguir avaliar isso, você tem que ter um verbo que vai indicar a ação, senão não tem como você analisar esse critério. Tudo bem? Então, massa. Vamos lá. Continuando. Depois da voz ativa, nós temos que ver a voz passiva. Ó, antes de passar para frente, falei que a voz ativa, ela tem um sujeito agente, né? A oração tem um sujeito agente que pratica a ação verbal. E aí, pela lógica, então, quando a gente tem voz passiva, o sujeito vai ser paciente, quer dizer que é um sujeito que sofre a ação verbal. Ou seja, sofre a ação representada
pelo verbo. E a gente tem duas estruturas possíveis de voz passiva. Voz passiva sintética, também conhecida como pronominal, e voz passiva analítica. Aí eu preciso mais da atenção de vocês, que é um pouquinho mais complicado do que a voz ativa. Nas duas vozes passivas, sintética e analítica, o sujeito sofre a ação, tá bom? Então, nas duas, o sujeito sofre a ação. O que muda da sintética para analítica é a estrutura, tá? Então, na voz passiva sintética ou pronominal, qual é a estrutura que você vai ter da oração? Você vai ter um verbo, que vai se chamar de verbo transitivo direto, mais a partícula passivadora se, ou pronome passivador, vocês podem encontrar esses dois nomes, eu sempre coloco os dois nomes, porque vai que você vai fazer alguma prova de vestibular e aparece. E o sujeito aqui, geralmente, não é sempre, o sujeito aqui geralmente vai aparecer pós-posto, ou seja, ele vai aparecer depois do verbo. Então, vamos olhar aqui como é que funciona. Olha só. Encontrou-se o ladrão. Olha essa construção aqui, como que funciona. O verbo tem que ser transitivo direto, tá? E aí eu quero ter uma conversa com vocês aqui que eu acho que vocês vão se lembrar. Vocês se lembram que na gramática, o se também pode ser índice de indeterminação do sujeito? Quando eu expliquei sujeito para vocês, tipos de sujeito, eu falei que existe o sujeito indeterminado. E uma das formas de indeterminar o sujeito é com o pronome se, né? Que é com o índice de indeterminação do sujeito. O que você tem que tomar cuidado? Com o seguinte, o se, ele pode ser pronome passivador e índice de indeterminação, certo? Qual vai ser a diferença? Lá no final da aula, no final da aula não, no início da próxima aula de hoje, eu vou fazer um paralelo entre os dois, tá? Para diferenciar o se pronome passivador e o se como índice de indeterminação. Mas nesse primeiro momento, aqui na voz passiva sintética, que você tem que saber, que é o mais importante. O verbo, gente, ele tem que ser transitivo direto para o se ser pronome passivador. Se eu tiver um se e o verbo for transitivo indireto, o se não é pronome passivador. Se eu tiver um se e o verbo for intransitivo, o se não é pronome passivador. Então, mais uma vez, para o se ser pronome apassivador, o verbo tem que ser transitivo direto. Ele não pode ter nenhuma outra função. Ele tem que ser transitivo direto. Ok? Vamos entender como é que funciona. Olha só. Encontrou-se o ladrão. Encontrou. Quem encontra, gente, encontra algo, né? Encontra o quê? O ladrão. Então, encontrou é um verbo transitivo direto e o ladrão supostamente seria objeto direto, né? Só que eu tenho o se aqui no meio. O que é o se? O se ele é um pronome apassivador, pessoal. Eu falo que o pronome apassivador ele tem um poder transformador. Que poder transformador seria esse, professora? Ele faz com que aquilo que a gente acha que deveria ser o objeto desempenhe a função sintática do sujeito, é o sujeito paciente, é o sujeito que sofre a ação. Então, encontrou-se o ladrão é o mesmo que dizer o ladrão foi encontrado. Então, ladrão é um sujeito paciente porque ele sofre a ação de ser encontrado. Raiza, como que eu sei que o se é pronome apassivador? O se é pronome apassivador porque o encontrou é um verbo transitivo direto, tá? Que encontra, encontra algo. Verbo transitivo direto. Se pronome passivador e o ladrão vai ser o nosso sujeito. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Pensa antes de me responder. Se eu passasse o ladrão para o plural, colocasse os ladrões, tá? Então, pensa comigo aqui. Se eu pegasse e colocasse aqui os ladrões, a forma correta seria encontrou-se os ladrões ou encontraram-se os ladrões? Resumindo a minha pergunta, se eu passasse ladrão para o plural, o verbo ficaria no singular ainda ou o verbo também passaria para o plural? O que vocês acham? Me conta aí. Se eu passasse ladrão para o plural, se eu passasse ladrão para o plural, os ladrões, o verbo ia continuar no singular, encontrou-se os ladrões, ou o verbo passaria para o plural, encontraram-se os ladrões? O que vocês acham? São os pontos mais importantes aqui da voz passiva sintética para a prova, tá? Até agora todo mundo que falou que o verbo passa para o plural. Por quê, professora? Tem uma justificativa, olha só. As pessoas se esquecem de que o ladrão aqui é o sujeito. E qual a regra de concordância verbal básica? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Então,
Se eu passo o ladrão para o plural, os ladrões, o verbo também tem que passar para o plural. Encontraram-se os ladrões. Os ladrões foram encontrados. Eu estou comentando isso porque, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo já viu essa frase escrita: se vendem-se casas, errada em algum lugar. Viu vende-se casas. Viu vende-se aqui no singular com o sujeito casas no plural. E eu falo que eu tenho tipo um top 10 das dúvidas da galera. Gente, quando você é professor de gramática, né, igual quando eu sou no meu caso, vocês não têm noção. O meu WhatsApp, ele é ele é a consulta, né? Ele é uma gramática. As pessoas acham que, não sei, vou lá perguntar para a Raiza. Então, eu falo que tem um top 10. Esse aqui fica lá, primeiro e segundo lugar de dúvida. A galera fala, eu vou fazer uma placa. Eu escrevo vende-se casas ou vendem-se casas? E a dúvida, ela é cruel nesse caso e faz as pessoas cometerem diversos erros. Eu não entendo por que as pessoas não pesquisam também pela na internet, né, gente? Porque pensa, você vai fazer uma placa, tem que, no mínimo, tentar fazer da forma mais correta possível, né? Então, pode perguntar para o professor de gramática, super vale, ou então dá uma pesquisadinha. Por que não pode ser vende-se casas? Porque casas é o nosso sujeito. Quando eu falo vendem-se casas, é como se eu dissesse casas estão sendo vendidas, casas são vendidas. Casas é o sujeito paciente. Quem vende, vende algo. O verbo é transitivo direto. Ou não se esqueçam, para esse se ser pronome passivador, para construir voz passiva, o verbo tem que ser transitivo direto. Quem vende, vende algo. Só que casas não vai ser objeto, ele vai ser sujeito paciente. Porque o se tem um pronome passivador, é um pronome passivador. Ele vai fazer com que aquilo que desempenharia a função de objeto, na verdade, desempenhe a função sintática de sujeito. Tudo bem, pessoal? Aqui nessa parte, tá ok? Por mais que vocês achem estranho a voz passiva sintética, por mais que vocês tenham algum tipo de dificuldade, ela é peculiar, ela é diferente das outras vozes. Na hora que você olha para a oração com a voz passiva sintética, você geralmente consegue percebê-la, tá? E aí, gente, alguma observação na voz passiva sintética? Tá ok? Tá bom. E além da voz passiva sintética, nós temos também a voz passiva analítica, tá? Igual que eu disse para vocês. Por mais que você tenha dois tipos de vozes verbais, sintética e analítica, é importante ressaltar o seguinte: nas duas, o sujeito sofre a ação. Então, por isso que o nome é voz passiva, né? O que muda mais a voz passiva sintética para a voz passiva analítica é a estrutura, porque nas duas, como eu disse, o sujeito tem que sofrer ação para ser voz passiva. Então, na sintética, eu quero que vocês pensem o seguinte: daqui para frente vocês vão ver muito esses nomes, sintético e analítico. Na gramática, tudo que é sintético é menor e tudo que é analítico é mais desenvolvido, tá? Então, na sintética, você tem o verbo mais o pronome passivador se, né? Verbo transitivo direto. E na analítica, qual a estrutura de oração vocês vão ter? Sujeito mais a locução verbal, que vai ser... isso aqui que é a locução verbal, ou o tempo composto aqui. Você junta dois verbos e os dois juntos vão indicar apenas uma ação, né? Mais o agente da passiva. Quem que é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação sobre o sujeito, ok? E é esse termo da oração aqui, eu estou explicando voz verbal, justamente para chegar nesse termo aqui, ó, no agente da passiva. Só vai haver o agente da passiva na voz passiva analítica, na sintética não, tá? Então, qual é a estrutura que a gente vai ter aqui, ó? O ladrão foi encontrado pelo policial. Quem foi encontrado pelo policial? O ladrão. O ladrão é nosso sujeito. Aí você vai pensar, o ladrão praticou a ação de encontrar ou ele sofreu a ação de ser encontrado? O ladrão sofreu a ação de ser encontrado. Então, se ele sofreu a ação de ser encontrado, o que você tem aqui? Voz passiva. E a voz é passiva analítica por causa da estrutura. Você vai analisar que essa oração é formada pelo sujeito, que é o ladrão. A locução verbal foi encontrado. Encontrado é o verbo no particípio. Para quem tem dificuldade e não lembra, verbos no particípio são aqueles verbos terminados em ado, ada, ido e ida. Mais o agente da passiva, que é aquele que vai praticar a ação sobre o sujeito, que no caso é o policial. O ladrão sofreu a ação de ser encontrado e por alguém que no caso vai ser o policial, nosso agente da passiva, tá? Algumas observações sobre o agente da passiva. Primeiro, ele não é obrigatório, tá? Se você quisesse fazer uma voz passiva analítica,
sem agente da passiva, daria para fazer? Daria. Você poderia simplesmente colocar aqui, o ladrão foi encontrado. Você iria omitir o agente da passiva. É normal, tá bom? Outra coisa também que a gente pode avaliar. O agente da passiva ele é introduzido por preposições. Quais são as preposições que a gente tem? Por, pelo, ó, tô colocando no chat, tá? Por, pelo e pela. São as preposições que geralmente vão aparecer aqui na introdução do agente da passiva. Então, só para vocês terem uma referência. Pode também aparecer a preposição de, mas é bem menos frequente, bem menos comum, tá? E aí, uma outra coisa que eu quero que vocês observem também. Olha a voz passiva analítica, olha a oração. O ladrão foi encontrado pelo policial. Tá, ok. Vamos voltar lá no exemplo que eu dei na voz ativa? Olha aqui o exemplo que eu dei na voz ativa. O policial encontrou o ladrão. Então, se vocês olharem, a informação que eu dei aqui no policial encontrou o ladrão foi exatamente a mesma informação que eu dei em o ladrão foi encontrado pelo policial. O conteúdo da informação é o mesmo. O policial encontrou o ladrão e o ladrão foi encontrado pelo policial. Então, o conteúdo é o mesmo. E aí sempre tem um aluno que me pergunta assim, professora, tá, por que existem duas formas diferentes de dizer a mesma coisa? Eu costumo dizer que quando a gente tem essas duas formas diferentes de dizer a mesma coisa, você, na verdade, tem a opção de focar coisas diferentes. Em manchete de jornal, por exemplo, a escolha da voz ativa ou da voz passiva analítica ela é muito importante. Ela pode manipular o discurso, ela pode conduzir o discurso. Como assim, Raiz? Vou mostrar para vocês. Ó, quando vocês falam, o policial encontrou o ladrão, se você optar pela voz ativa, fica parecendo que você está dando uma ênfase maior na ação do policial, no fato do policial encontrar, realizar a ação de encontrar o ladrão, ok? Agora, quando você coloca o ladrão foi encontrado pelo policial, parece que você está dando mais ênfase no fato do ladrão ter sido encontrado do que na ação do policial. E aí, quem vai optar pela voz ativa ou pela voz passiva analítica num texto é o próprio autor. O próprio autor vai escolher qual é a melhor forma que se tem de construir aí essa voz, o porquê que é melhor a voz passiva analítica do que a ativa, de acordo com a intenção discursiva mesmo, de acordo com a sua intenção. Ah, eu quero enfatizar mais o sujeito, o sujeito agente, a ação, voz ativa. Ah, eu quero enfatizar mais o fato de quem sofreu essa ação, voz passiva analítica, tá? E é por isso que existe esse elemento que eu coloquei aqui, ó, mudança de voz verbal. É possível que haja mudança de voz verbal? Sim. É possível você passar da voz ativa para passiva analítica e da passiva analítica para ativa, tá? Então, se perguntarem, é possível que haja mudança de voz? Sim, como eu disse, da ativa para passiva analítica ou da passiva analítica para ativa. São as duas possibilidades. Então, dá uma olhada aqui. Ó, os estudiosos fizeram uma pesquisa. Quem fez uma pesquisa? Os estudiosos. O estudioso é o nosso sujeito. E ele é um sujeito agente. Por quê? Os estudiosos praticaram a ação de fazer algo. Então, voz ativa, sujeito agente. E aqui vocês vão ver que tem verbo transitivo direto, né? Porque quem faz algo, que é uma pesquisa objeto direto. Massa. Se eu quiser passar essa oração da voz ativa para a voz passiva, eu consigo fazer? Sim. Ó, vou até pedir desculpa aqui, a digitação, pessoal. Eu tinha que ter arrumado, esqueci. Toda vez eu esqueço. Uma pesquisa foi feita pelos estudiosos, né? Foi feita não, né? Não faz nem sentido isso aí. Uma pesquisa foi feita pelos estudiosos. Para descobrir o sujeito, você pergunta para o verbo. Quem foi feita pelos estudiosos? Uma pesquisa. A pesquisa, ela praticou a ação de fazer algo ou sofreu a ação de ser feita? Ela sofreu a ação de ser feita. Então, se ela sofreu, eu tenho voz passiva. E a voz é passiva analítica por causa da estrutura. Qual é a estrutura que você tem? Sujeito mais o tempo composto, que é a locução verbal, mais o agente da passiva. Tá vendo? Ó, o agente da passiva introduzido pelo, que são as preposiçõezinhas básicas que eu havia citado para vocês aí no chat, tá? Ah, ok. Agora vamos lá. Primeiro, olha a questão do sentido. Quando você fala os estudiosos fizeram uma pesquisa, se vocês forem analisar a parte do sentido,
Vocês vão perceber que os estudiosos, eles praticaram uma ação. Então, se eu opto pela voz ativa, eu estou enfatizando mais a ação realizada pelos estudiosos, eu estou destacando mais o agente. Agora, se eu falo, uma pesquisa foi feita pelos estudiosos, eu estou destacando mais a pesquisa que foi feita do que, de fato, a ação dos estudiosos. Então, como eu disse, aí vai depender da sua intenção, daquilo que você quer manifestar, da ideia que você quer expressar, ok? E aí, agora vamos para a parte estrutural, né? Como assim parte estrutural, professora? Olha o que muda da voz ativa para a passiva analítica, né? Primeiro, uma informação muito importante. Para que haja mudança de voz ativa para passiva analítica ou da passiva analítica para ativa, a voz ativa tem que ter um verbo transitivo direto, senão você não consegue fazer a mudança. Eu vou mostrar o porquê que você não conseguiria. Presta atenção. Para passar da ativa para a passiva analítica, o que aconteceu? O que era sujeito virou agente da passiva, ó. Sujeito virou agente da passiva. O que era objeto direto virou sujeito. E o que era um verbo transitivo direto virou uma locução, ok? Isso é para passar da voz ativa para a voz passiva analítica. E se eu quiser fazer o caminho contrário, professora? É só fazer um inverso. Se eu quiser passar da voz passiva analítica para ativa, o que você vai fazer? Olha só, o que é agente da passiva vira sujeito, o que é sujeito vira objeto direto, e o que é locução vira a forma simples do verbo, que é o verbo conjugado. Então, é só seguir o caminho contrário aí que você vai conseguir fazer a mudança da voz verbal. Tudo bem, pessoal? Então, prestem bastante atenção dentro dessas construções, essa mudança de voz verbal. E como eu disse, só é possível haver mudança de voz verbal da ativa para passiva analítica se na voz ativa o verbo for transitivo direto. Por quê, professora? Porque se você observar, o que acontece? Quando o verbo é transitivo direto, ele exige um objeto direto, correto? E aí, se eu vou passar da voz ativa para passiva analítica, o que é objeto vira sujeito. Então, se eu não tiver objeto direto, não tem como eu ter o sujeito. Tudo bem? Então, recapitulando aqui o que eu já falei para vocês. Tudo. Rapidão. Vozes verbais, a gente analisa o quê, professora? O comportamento do verbo, o comportamento do sujeito em relação ao verbo, tá? E aí nós temos 3 vozes. Ativa, que o sujeito é agente, ou seja, o sujeito pratica a ação verbal. Nesse caso é mais simples, é só analisar a relação entre o sujeito e o verbo e ver se o sujeito realmente pratica aquela ação. Voz passiva, o sujeito é paciente porque o sujeito sofre a ação verbal. Há 2 formas de estruturar a voz passiva. Voz passiva sintética ou pronominal, que você vai ter o verbo transitivo direto, mais a partícula passivadora se, e ainda por cima você tem o sujeito, ok? E o sujeito tem que sofrer ação, tá, gente? Senão não é voz passiva dentro da gramática. E aí o verbo tem que ser também transitivo direto, senão o se não é pronome passivador. Senão o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Na próxima aula de hoje eu vou falar no início dela sobre isso. E a voz passiva analítica, que é a estrutura básica, é o sujeito, mais a locução verbal, né, um tempo composto, mais a agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva não é obrigatório, tá bom? Ele pode ser omitido. E é possível que haja mudança de voz verbal? Sim. É possível você ter a mudança da ativa para passiva analítica e da passiva analítica para ativa, desde que na voz ativa o verbo seja transitivo direto. Senão, você não consegue fazer essa alteração, ok? Pessoal, sobre as vozes ativa e passiva, fala aí comigo, por favor. Alguma dúvida, alguma observação? Vocês ficam tão quietinhos que eu fico até preocupada. Tá tudo bem? Tudo ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá de boa? Então tá bom. Vamos lá. Olha só. Então, a última voz que nós temos que analisar vai ser a voz reflexiva. Gente, vocês estão ouvindo assim a sinfonia ali dos latidinhos. Meu cachorro, essa hora, um dos meus cachorros, né? Essa hora ele fica enlouquecido, ele quer latir para todo mundo na rua. Olha só, a última voz que nós temos aqui é a voz reflexiva, tá? Na voz reflexiva, o que vai acontecer?
O sujeito, ele vai ser agente e paciente, então ele vai ser os dois. Ou também pode ser chamado de sujeito reflexivo. O que isso quer dizer? O sujeito pratica a ação e sofre a ação simultaneamente, tá? Tanto que eu coloquei aqui, o sujeito pratica e sofre a ação simultaneamente. O que significa simultaneamente, Raiza? Ao mesmo tempo, tá? Na verdade é assim, o sujeito pratica a ação e o resultado da ação volta para o próprio sujeito, ok? E aí vocês têm alguns exemplos para a gente analisar dentro dessas construções. Olha só, ela se machucou. Quem se machucou? Ela. Essa é uma forma que a gente tem para descobrir o sujeito. Descobrir o sujeito. Pensa comigo, ela tanto pratica a ação de machucar, quanto sofre a ação de ser machucada. E quem que conseguiu determinar isso, professora? Que o sujeito praticou e sofreu a ação? O pronome se. Raiz, o pronome se aí é passivador? Não, né, gente? Porque a voz aqui não é passiva. O pronome aqui, ele é chamado de pronome reflexivo. Raiz, então você está me dizendo que o se na voz verbal pode ser pronome passivador e pode ser pronome reflexivo? Pode. Só que assim, tem gente que acha que, não, então vai ser difícil diferenciar. Eu não acho. No caso da voz reflexiva, é muito específico o uso. Vocês vão conseguir perceber pelo sentido que a voz é reflexiva. Igual ela se machucou, eu tô querendo dizer que ela praticou a ação de machucar e sofreu a ação de ser machucada. Então eu consigo ver isso claramente, né? Você se formou, você praticou a ação de formar e sofreu a ação de ser formado. Então você consegue ver essa relação do sujeito. Praticar a ação e sofrer, ok? Eu me casei, mesma coisa. O eu praticou a ação de casar, mas ao mesmo tempo sofreu a ação de ser casado. E quem conseguiu identificar essa relação foi o me, tá? Que é o pronome reflexivo. E aqui, gente, eu coloquei para vocês os principais pronomes reflexivos. Primeira pessoa do singular, me, mim. Segunda do singular, te, ti. Terceira do singular, se, se, consigo. Primeira do plural, nos, pelo amor de Deus, não é nós. Então não fala assim, nossa, esqueci um acento, não dá nada. Gente, dá sim. É muito complicado. O pronome aqui não é nós, não tem acento, é nos. Segunda pessoa do plural, vos. E terceira do plural, se, se, consigo, ok? Desses pronomes reflexivos, quais que vocês vão ver com mais frequência? Vocês vão ver com mais frequência o me, o se e o nos. Ver, quando eu falo ver, é tipo assim, vocês vão encontrar com mais frequência, vão usar com mais frequência, tá? Uma observação, goiano não usa pronome reflexivo, tá? Raiza, para de falar mal dos goianos, eu sou goiana, gente, e eu não uso pronome reflexivo na minha linguagem oral, na minha linguagem corrente do dia a dia. Como que nós falaríamos isso aqui? Ela machucou, você casou, eu casei, você formou. Nós usaríamos essas construções, tá, gente? Nós não usamos o pronome reflexivo. Mas assim, não é que nós não consigamos assimilar a reflexividade, a gente consegue. A gente consegue perceber a ideia de reflexividade, a gente usa com a ideia de reflexividade. A diferença é que aqui, se você for analisar, né, você não usa porque você acha que a ideia está implícita. Então, o goiano ele não usa o pronome reflexivo por achar que a ideia de reflexividade já está implícita e que não há necessidade dele usar, tá bom? E eu tenho uma observação. Em alguns casos, nós temos alguns pronomes reflexivos que podem gerar ambiguidade, tá? Lembra, ambiguidade você tem lá dois sentidos que dificultam a compreensão do texto. Por quê, Raiza? Quais são esses pronomes? Para ser mais específica, são dois pronomes reflexivos que conseguem fazer isso, né? Gerar mais ambiguidade. Vou colocar os dois aqui no chat, tá bom? Que são que são nos e o si, ok? São os que causam, os que causam mais ambiguidade, né? Isso é se você não tiver um contexto bem construído, com os elementos todos relacionados, aí realmente vai gerar ambiguidade. Vamos entender o que seria essa ambiguidade? Olha só. Nós nos machucamos. Quando eu falo nós nos machucamos, o que acontece? Quem nos machucamos? Nós, é o sujeito. Por que pode gerar ambiguidade? Porque olha só, olha para mim, estamos aqui. Se eu falo nós nos machucamos, pode ser que eu machuquei você e você me machucou. E aí a gente tem uma ideia de reciprocidade, tá bom? Nós nos machucamos pode ter o sentido de reciprocidade. Ou seja, eu machuquei você e você me machucou, tudo bem? Só que o nós nos machucamos também pode ter ideia de reflexividade, que seria o quê?
cada um machucou a si mesmo. Então, pode ser nós nos machucamos, eu machuquei você e você me machucou. Mas também pode ser nós nos machucamos no sentido de que eu machuquei a mim mesma e você machucou a si mesmo. Se tiver essa ideia de si mesmo, reflexividade. Se tiver ideia de um ao outro, reciprocidade. Tudo bem? Então, essas são as classificações possíveis que nós temos. Agora, isso, como eu disse, isso também poderia acontecer com o pronome si, né? Como assim, Raiza, com o pronome si? Exemplo, se eu falo, eles se amam. Vamos trocar o verbo, né? Eles se amam. Quando eu falo eles se amam, né? Pode ser que um ame ao outro, aí a ideia de reciprocidade, né? Mas também pode passar a ideia de que eles se amam no sentido de que ele ama ele mesmo e ela ama ela mesma. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Se você for utilizar esses pronomes, tem que ficar atento ao contexto, porque se eles forem mal colocados, se não ficar claro no contexto, você vai ter um problema com ambiguidade. Você vai poder ter tanto a ideia de reflexividade quanto a ideia de reciprocidade. E isso é importante, eu até tenho que comentar isso com os meninos do curso também. Isso é importante, se vocês forem analisar algumas questões do Enem, já caiu no Enem uma questão exatamente sobre isso. Era uma tirinha da Mafalda, e aí em cada quadrinho, vou ver se eu acho essa tirinha e mostro para vocês. Em cada quadrinho ela usava o pronome de uma maneira diferente. Ela virava, ela não, a Suzanita. Vocês já viram com certeza a tirinha da Mafalda. E nas tirinhas da Mafalda aparecem também a Suzanita, que é a amiga da Mafalda. E a Suzanita é hipócrita, ela não tem preocupação com o coletivo, com nada. Aí a Mafalda fala assim, nossa, eu amo o Natal porque as pessoas se amam muito mais no Natal. Quando ela fala as pessoas se amam muito mais no Natal, ela quer passar a ideia de reciprocidade. Ela gosta do Natal porque as pessoas se amam umas às outras mais, né? E aí a Suzanita fala, ai, é verdade, eu me amo muito mais no Natal. A Suzanita não entendeu como reciprocidade, ela entendeu como reflexividade. E a questão era sobre isso. Eles perguntavam, né, em quais quadrinhos tinha ideia de reflexividade ou de reciprocidade. Porque a Mafalda falou, as pessoas se amam muito mais no Natal com a ideia de reciprocidade. E a amiga, que é a Suzanita, entendeu como reflexividade. Então tomem bastante cuidado com isso aí, beleza? Gente, meu tempo está acabando, então eu vou encerrar aqui rapidão, retomando e mostrando que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, para retomar, estamos vendo as vozes verbais para ver o agente da passiva, né? Nós temos 3 vozes. Ativo, o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação verbal. Opa! Voz ativa, o sujeito é agente, ele pratica a ação verbal, né? O sujeito pratica a ação verbal. Voz passiva, o sujeito é paciente, ele sofre a ação verbal. Quando tiver voz passiva, tem que tomar cuidado, porque nós temos 2 estruturas possíveis. Voz passiva sintética, ou pronominal, que o verbo é transitivo direto, e você tem uma partícula passivadora si. E a voz passiva analítica, que você vai ter a estrutura do sujeito, mais o tempo composto, com o verbo no particípio, mais o agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva é preposicionado, né? Sempre preposicionado, e ele não é obrigatório. Eu posso muito bem construir uma oração sem o agente da passiva. É possível que haja mudança de voz verbal? Sim. Da ativa para passiva analítica e da passiva analítica para ativa, ok? E a voz reflexiva, você vai ter um sujeito agente e paciente, ou seja, um sujeito que pratica e sofre ação. Quem vai te auxiliar na construção da voz reflexiva são os pronomes reflexivos. Tomar cuidado para ver se a ideia realmente é de reflexividade ou de reciprocidade, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou começar por isso aqui. Lembra que eu falei que o se ele pode ser pronome passivador, mas ele pode ser também índice de indeterminação do sujeito? Isso é uma coisa que cai muito ainda em provas, então vou deixar claro aí, a gente vai começar pela diferença, para ver quando o se é pronome passivador e quando ele é índice de indeterminação, ok? Pessoal, vou parando por aqui. Beijos para vocês, até daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta, retorna aí justamente a partir desse ponto. Beijo!